Questão 41 da página 60. A função f está representada no gráfico. Aí a letra A pergunta qual o domínio e o conjunto de imagem da função f. Aqui está o gráfico. Então, pede o domínio e a imagem. O domínio são todos os valores de x que estão associados ao gráfico, ou seja, a essa linha vermelha. Então, olhe, se eu pegar traçar, para eu saber qual é o domínio, eu traço retas paralelas ao eixo do y, até onde eu toco no gráfico aqui em vermelho. Então, se eu pegar aqui do -4, aí eu toco aqui no gráfico, nesse ponto vermelho, né? Aí vou topando, aí quanto mais eu venho para aqui, ainda estou topando no gráfico até chegar aqui no ponto igual a 12. Então, o domínio dessa função nós representamos desse jeito. O domínio da função f é igual a x pertencente aos reais. Essa barra aqui quer dizer tal que, né? Aí o x está compreendido entre quem? O x está esse intervalo todinho aqui, entre 4 e 12. Então seria x maior ou igual que 4 ou maior ou igual que -4, né? Perdão, aqui é -4 e menor ou igual que 12. Então, esse é o domínio da minha função. E a imagem são os valores de y que está associado. Então, a gente, para saber a imagem, a gente pega e traça retas paralelas ao eixo do x, que é esse eixo deitado, e vai traçando. Onde estiver pegando no gráfico, olha, ele começa a pegar no gráfico a partir do -4 e vai pegando até chegar aqui no y igual a 5. Então, a imagem da função é y pertencente aos reais, tal que o y é maior ou igual que -4, né, que vai ser o y nesse intervalo entre -4 e 5. Então, y pertencente aos reais, a barra que significa tal que, o y tem que ser maior ou igual que -4 e menor ou igual que 5. A letra B pergunta: determine os intervalos em que a função é decrescente, crescente e constante. Então, a gente chega no gráfico aqui, né, para saber onde ela é decrescente. Para eu saber quando a função é decrescente, né, à medida que os valores de x aumentam, o y diminui. Então, o gráfico está diminuindo, o y está diminuindo. Então, o y diminui nesse intervalo aqui e nesse intervalo aqui, né? O x aumenta e o y diminui, então é decrescente. X aumenta e y diminui. Então, os intervalos onde a função é decrescente vai ser o intervalo de 3 até 5, que pode ser representado aqui entre colchetes, né? Representa o intervalo fechado de 3, entre 3 e 5. É separado por vírgula, né? 3, aí 5, que é o meu outro intervalo, né? De 3 até 5. Intervalo onde a função é crescente. E tem outro intervalo também, né? Que é de 8 até 10, né? Porque aqui, o x está aumentando e o y ainda está diminuindo. Enquanto estiver descendo aqui, ela é decrescente. Que eu vou deslocando o x e o y está só diminuindo até aqui, nesse ponto aqui, 10. Então, esse intervalo aqui entre 8 e 10, ela é decrescente também, que é representado por colchetes. 8, aí vírgula, aí 10. O intervalo onde ela é crescente. Crescente é quando
à medida que o x aumenta, o y aumenta. Só tem esse pedaço daqui, né? O x vai começar a aumentar e o y vai crescendo. Aí aqui ela já permanece igual. Então o intervalo onde ela é crescente é de menos 4 até menos 2. E onde ela é constante, né? Ou seja, constante é quando, à medida que o x aumenta, o y permanece igual. À medida que o x aumenta, o y permanece igual. Então temos dois intervalos. Temos o intervalo daqui até aqui, que é de menos 2 até 3, né? 2 não, temos 3, né? Na verdade tem outro aqui. Tá bem escondido, mas tem um aqui. Ó. O x está aumentando e o y permanece constante. Então seria o intervalo de menos 2 até 3, né? Esse pedaço também, que é de 5 até 8. E esse pedaço aqui também de 10 até 12. E pergunta quais os zeros dessa função. O zero de uma função num gráfico são os pontos onde o gráfico toca no eixo x. Ou seja, toca nesse ponto aqui, ó, que aqui diz onde é, ó, tá? Tem a setinha dizendo. Então, menos 28 sobre 9. E aqui tem outro ponto, né? 9, né? Exatamente. Então, os zeros da função são menos 28 sobre 9 e 9. Questão 42. Qual das funções a seguir é decrescente no intervalo de A até B? Então, ele quer saber no intervalo de A até B quais desses gráficos a função é decrescente, ou seja, à medida que o x vem aumentando, o y tem que diminuir. Então, a letra A, aqui está o gráfico, né? À medida que o x vai aumentando, o y também aumenta, então ela não é decrescente. A letra B, o x vai aumentando, aqui está aumentando, só que quando chega aqui o x continua aumentando e aqui está diminuindo, né? E ele pediu no intervalo de A até B, né? Até chegar em B, ela não é toda decrescente. Esse pedaço aqui já é crescente, né? Que à medida que o x aumenta, o y aumenta também. Então, esse pedaço aqui é decrescente, mas esse pedaço aqui não é. Então, a letra B também não é. A letra C, a gente pode observar o quê? Que o de A até B, né? Quanto mais o x aumenta, mais o y está só diminuindo. Ó, o valor do y está só diminuindo. Então, a letra C é decrescente. Vamos olhar se a letra D é decrescente também. Então, o x vai aumentando e o y também vai aumentando. Então, aqui já é crescente. Aqui a gente já pode descartar. Aqui seria, esse pedaço aqui estaria decrescendo e esse pedaço aqui estaria crescendo. Então, a resposta certa é a letra C, né? Esse gráfico aqui, que a função é decrescente.